Esta é a tradução de parte de uma palestra dada por Sua Santidade Swami Tripurari, gravada no dia 24 de julho de 2015. O nome da palestra é Misoginia no Chaitanya Charitamrita? Tripurari Maharaj fala: Boa noite a todos. Alguém tem alguma pergunta? Agora um devoto na audiência faz sua pergunta. Ele diz: Bom, é uma pergunta em relação ao Chaitanya Charitamrita. Eu tenho um problema com esse livro. E digo isso com todo respeito por Krishnadas Kaviraj Goswami, porque é um livro maravilhoso e etc. Mas Krishnadas parece ser um tanto misógino. E isso aparece de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, quando ele está apresentando os atores do drama, ele lista centenas de homens e talvez 4 ou 5 mulheres. E elas são frequentemente, literalmente, contadas como meia pessoa. E isso não é tão ruim, mas ele também às vezes faz Chaitanya Mahaprabhu parecer que odeia as mulheres. Por exemplo, no Navadvipa Lila, quando Mahaprabhu ainda não era sannyasi, uma mulher agarra seus pés e ele fica tão chateado com ela que acaba indo pular no rio Ganges. Então, a minha pergunta é a seguinte: como devemos ver esses tipos de descrições? Agora Tripurari Maharaj responde: Bem, Bhaktivinoda Thakur disse que nenhum livro é perfeito. Agora, é verdade. E isso aparece em certa medida no Chaitanya Charitamrita, que Chaitanya Mahaprabhu, como sendo um sadhu, um santo e uma figura espiritual, era também, como subproduto de sua espiritualidade, um reformador social. E ele melhorou a situação das mulheres na época. Por exemplo, a explicação daquela história sobre a observância de Ekadashi por parte das mulheres. Naquela época, não se costumava pedir que as mulheres observassem Ekadashi, mas Mahaprabhu insistiu que sua mãe observasse. Agora, eu esqueci alguns detalhes desse passatempo, me desculpem, mas o fato é que, naquela época, as mulheres não eram incentivadas a observar Ekadashi e isso as deixava de fora de algo importante e espiritual. Elas eram, até certo ponto, marginalizadas, pelo que eu entendi. E acredito que existam outros exemplos também, mas esse é um dos exemplos que aparece no Chaitanya Charitamrita e as implicações disso, no meu entendimento, é que Mahaprabhu era um reformador social. De fato, ele era um reformador social, e nós vemos isso claramente no Chaitanya Charitamrita em relação ao sistema de castas, e como suas limitações e regras foram ignoradas por ele por causa da sua dispensação espiritual. Por exemplo, houve reclamações sobre Haridas Thakur ter recebido a oferenda da cerimônia de Shraddha que foi realizada por Advaita Acharya, que deveria ter sido dada ao Brahmana mais qualificado da comunidade. Mas Advaita deu para Haridas, que apesar de ser um devoto, era um muçulmano. Isso faz parte do ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu também escolheu Urupa e Sanatana para serem líderes de muitas maneiras. E de acordo com o sistema social e religioso da época, eles eram considerados párias, ou intocáveis. Então, há muitas evidências do que poderia ser considerado, por assim dizer, um transbordamento da espiritualidade de Chaitanya Mahaprabhu. Houve também uma onda de reforma social. E falando sobre a posição dele e a posição de seus ensinamentos, nós vemos que eles foram feitos para todas as pessoas, em todos os momentos, independentemente do seu sexo, nascimento, casta e religião. E também nós somos atraídos por isso. É algo muito inspirador. Portanto, eu penso que esse espírito de Chaitanya Mahaprabhu foi trazido à tona no Chaitanya Charitamrita. Mas enfim, agora vamos falar sobre as declarações diretas que você mencionou em relação às mulheres e a listagem de seus nomes junto com seus parceiros. Da árvore metafórica do amor por Deus, a qual Chaitanya Mahaprabhu é o tronco, e todos os ramos seriam os devotos, a maioria deles eram homens casados e suas esposas não foram listadas juntas com eles. Então, esse seria um exemplo do que você está falando. Mas eu acho que isso se refere mais a costumes sociais típicos da época do que a uma disposição específica de Krishnadas Kaviraj Goswami, o que acabaria o diferenciando de outros devotos da época ou do próprio Chaitanya Mahaprabhu, que pode ter, aparentemente, a nível social, observado certas políticas, mas ao mesmo tempo também passou por cima de outras políticas em determinados momentos, especialmente quando a consideração relativa entrava em conflito com a consideração absoluta. Por exemplo, há uma história de Chaitanya Mahaprabhu, já na época em que ele era sannyasi, uma história que vocês conhecem, em que uma senhora subiu em suas costas, no Garuda Stamba, para olhar por cima dele e assim ter o darshan do Senhor Jagannatha. Afinal, ele era uma pessoa muito alta, e enquanto alguns devotos reclamavam e arrastavam ela para baixo, ele a elogiou pelo seu anseio de ver Jagannatha, e ele também disse que desejava ter o mesmo anseio dela. Krishnadas não ficou com vergonha de relatar esse passatempo em seu livro, então eu realmente não penso que ele fosse misógino. Essa palavra que você usou é muito forte. Aqueles eram tempos passados, há 500 anos atrás na Índia, e estamos olhando para isso com a visão da Europa moderna, no século XXI.
Essa não é uma maneira justa de avaliar a realidade e assim culpar, por exemplo, as pessoas da época ou o autor do Chaitanya Charitamrita. Eu já dei um exemplo antes de Abraham Lincoln, um famoso presidente americano que impulsionou a abolição da escravidão para a comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Ele é famoso por ter feito isso. Mas ele também, em sua época, apesar de acreditar que com certeza os escravos deveriam ser libertados, ainda assim pensava que eles nunca poderiam ocupar cargos, ser eleitos e assim por diante. Era algo considerado óbvio para as pessoas daquela época. Então, se nós fôssemos concentrar apenas neste fato, que Abraham Lincoln pensava que homens e mulheres negras nunca poderiam ocupar um cargo político, então ele não seria um presidente muito famoso. Ele seria visto como uma pessoa racista entre outras coisas. Mas essas coisas são verdades sociais. Elas são verdades, mas às vezes elas são apenas meias verdades que aparentam ser toda a verdade. E como eu disse outro dia, na minha experiência, a natureza do mundo material é que ele está sempre mudando. Há sempre algo novo a aprender e uma nova maneira de pensar. E, historicamente, parece ser um fato que, na maioria dos casos, aquilo que agora pensamos ser o correto a fazer, o verdadeiro, a coisa mais sensata a nível ético e moral, mostra-se no futuro como sendo algo chocante, absurdo e terrível. Quem sabe o que as pessoas pensarão de nós no futuro? Por exemplo, elas poderão dizer: olha, eles construíam casas de madeira. Como pode um absurdo desses? Como podiam pensar daquele jeito e fazer aquilo? Vamos colocar uma casa dessas no museu e dizer às pessoas: nunca faça isso. Eles realmente cortavam as árvores. Dá para acreditar? Eles pensavam que as plantas não tinham sentimentos. Enfim, estou apenas usando um exemplo desde o ponto de vista ambiental. Então, dessa forma, nós poderíamos parecer muito ruins. Portanto, eu acho que temos que julgar as pessoas e culturas não literalmente em relação à nossa cultura, mas em relação ao pensamento progressista delas, se quisermos usar esse termo. Um pensamento que, de fato, ia contra a corrente da época, que desafiava políticas que eram restritivas e limitadas, que expressava alguma forma ou aparência de intolerância e assim por diante. E como eu disse, Chaitanya Mahaprabhu era um defensor disso. Ele estava longe de ser um misógino. E isso é demonstrado no Chaitanya Charitamrita. Então, eu creio que Krishnadas Kaviraj Goswami adotou as mesmas sensibilidades. Mas, como já falei, ele escreveu de acordo com a época. Eu não acho que ele escreveu de forma errada, nem que ele tinha uma coisa contra as mulheres em si. Mas era assim que era o mundo naquela época. As mulheres eram muito diferentes e os homens também eram muito diferentes, a nível psicológico, fisiológico. Outro dia, estávamos falando sobre a questão das jovens, que aparentemente estão amadurecendo muito mais cedo agora do que quando eu era criança, por exemplo. Elas vestem roupas diferentes, fazem coisas diferentes, mas não porque em tempos passados a forma como elas eram tratadas ou como os meninos eram tratados fosse necessariamente errada, mas elas eram pessoas diferentes. Elas eram realmente diferentes em muitos aspectos. Esse é um bom exemplo, a questão do amadurecimento que chega mais cedo. Antes costumava ser aos 12 ou 13, não sei direito. Hoje em dia parece que amadurece mais cedo. Tem casos que são com 9, 8 ou até 7 anos. Então é bem diferente. Então, o que você esperaria numa situação dessa? Naquela época, em que as garotas amadureciam aos 12 ou 13 anos, nunca imaginaríamos como seria se isso acontecesse aos 7. Quem elas seriam, o que fariam, o que se esperaria delas, é uma grande diferença. Então, o ponto apenas é que essa natureza material é infinitamente mutável e está mudando. E nós somos realmente pessoas muito diferentes agora. E muito do que somos agora, materialmente falando, é um produto da nutrição, da influência da cultura, do meio ambiente e assim por diante. Tudo isso tem muito a ver com o nosso senso material de identidade. Nós nem poderíamos imaginar um ambiente tão diferente quanto o da Bengala Ocidental de 500 anos atrás, comparado, por exemplo, ao centro de Varsóvia de hoje. É praticamente um planeta diferente. Portanto, você deve olhar para essas coisas considerando os tempos e as circunstâncias. E o que hoje pode parecer muito inapropriado ou desagradável, antes talvez não fosse. As mulheres da época de Chaitanya Mahaprabhu provavelmente achariam que você é completamente louco por pensar que Krishnadas ou o próprio Chaitanya Mahaprabhu não gostava de mulheres ou algo do tipo. É assim que penso sobre esse assunto. Sinceramente, nunca enxerguei esse assunto da forma como você vê. Nós poderíamos ter um problema com muitos e muitos livros e muitos autores se pensarmos em tempos passados, especialmente em outro país, como no Oriente. A maioria de nós vem do Ocidente, e no Oriente as pessoas são muito diferentes. Além disso, há também uma lacuna de séculos em relação à época em que um autor escreveu determinado livro. Portanto, a literatura daquela época,
Mesmo que ela seja espiritual e apresente verdades eternas duradouras, ela aparece através de um filtro cultural. Essas verdades eternas aparecem através de um filtro cultural. E esse é um dos pontos maravilhosos apresentados por Thakura Bhaktivinoda. Ele diz que mesmo em relação a todos os textos sagrados, há o filtro da pessoa, sua capacidade de ler e etc. Depois, ele aponta as sensibilidades culturais presentes nos Puranas e as diferencia das verdades essenciais dos textos. Então, repetindo o que eu disse no início, foi Bhaktivinoda Thakur quem disse que nenhum livro é perfeito. Provavelmente, até certo ponto, este é um caso em que é apropriado invocar essa declaração de Bhaktivinoda. Por exemplo, pregar a verdade absoluta em um determinado tempo, lugar e circunstância terá mais relevância para aquele momento, porque todos os aspectos relativos que a apresentação da verdade inclui ressoarão com as pessoas, serão prontamente digeridos e não oferecerão oposição alguma ao que está expresso dentro daquela apresentação, que é o aspecto essencial. São coisas que consideram as sensibilidades culturais do momento, o conhecimento material da época e a compreensão de como o mundo natural funciona. Agora, para nós, centenas de anos depois, algumas dessas coisas relativas vão se destacar porque são coisas diferentes da nossa perspectiva social e relativa. É algo mais difícil de fazer as pessoas aceitarem, por assim dizer. Então, como eu estava dizendo, a verdade absoluta apresentada de acordo com o tempo, lugar e circunstância precisa ser apresentada novamente de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Deve-se considerar a linguagem, sensibilidades culturais e assim por diante. Expressá-las de tal forma que não haja oposição, por assim dizer, por parte do aspecto relativo. Nada que cause estranheza, para que seja aceito mais facilmente. Então, é assim que realmente temos que olhar para a história, e certamente para a história espiritual, e a disseminação de verdades espirituais na linhagem. E eu penso que é isso que nos separa dos praticantes essenciais e vitais daqueles praticantes que são menos que essenciais. Aqueles que se prendem aos aspectos relativos de um ensinamento, que são justamente o tipo de pacote no qual a verdade essencial é apresentada. Assim, acabamos identificando o pacote mais com a essência do que com aquilo que foi embrulhado e colocado dentro dele. E observamos isso claramente acontecendo na comunidade Gaudia. Há uma identificação equivocada com as verdades relativas. Muitas vezes as pessoas confundem o pacote que embrulha a verdade com a própria verdade que na realidade está contida dentro do pacote. Então, é assim que eu vejo isso. Eu realmente não culparia Krishnadas Kaviraj. E, como já falei, ele está apresentando uma pessoa que foi um grande reformador religioso. Por exemplo, Krishnadas disse que em Jagannatha Puri, Chaitanya Mahaprabhu tinha 3 associados confidenciais e meio, sendo esse meio uma mulher. Provavelmente, desde o ponto de vista dele, falar aquilo já era demais para a época. Ele deve ter pensado, eles vão me criticar por eu falar isso, mas eu vou falar, porque isso é o certo. Ela era uma mulher e era próxima de Chaitanya Mahaprabhu mesmo. Provavelmente, ele estava mais nesse espírito do que no espírito do nosso ponto de vista, que não leva em consideração esses outros aspectos.